surprises me and never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. Would not leave me in times of trouble. Margiano Filho, qual foi o seu primeiro sucesso? Casinha Pequenina em ritmo de baião. E quando é que foi gravado? 1950. Mas você sabe me dizer quem é o autor dessa música? Essa música é domínio público, é autor desconhecido. Quem foi que escolheu essa música? Fui eu. Foi você mesmo? Precisava criar um novo estilo e eu consegui botar essa música, que era uma canção, Adelipto, em ritmo de baião. E deu resultado, foi o primeiro sucesso. Ela foi gravada com regional, né? Com regional. Mas naquela época, quantos instrumentos compõem um regional? 2 violões, cavaquinho, pandeiro, zabumba, no caso, que era um baião, né? E contrabaixo. Ah, maravilha. Podemos ouvir um pedacinho? Pois não. Compôs músicas? Sim, compus várias. Chegou a gravar? Gravei, quase todas. Qual foi a primeira que fez sucesso? O primeiro que fez sucesso foi o Baião Caçula. Foi inclusive a que fez maior sucesso também. E qual foi a fonte de inspiração do senhor? Não, sabe, tava na onda de gravar baião, aquela coisa, então eu quis fazer um baião de minha autoria, mudando um pouco o esquema de gravar músicas de outras pessoas em ritmo de baião, eu quis fazer um baião de minha autoria, autêntico. E é uma música composta para acordeon? Na época foi, né? Eu tocava acordeon na época, então foi feito para o acordeon. Essa música teve várias gravações. Essa foi música que foi gravada na Argentina, nos Estados Unidos, com orquestra, cantores. Teve 1000 gravações essa música. Fora a original, né? Você pode tocar um trechinho pra gente? Posso. Bolero e rumba, não seria uma música eminentemente urbana, de cidade? Eu acho que não, viu? Eu acho que na época que foi gravado, o Brasil todo gostava de ouvir essas músicas, viu? Eu pergunto isso porque o autor do filme considera o M da Minha Mão como música que visualiza muito bem a periferia de São Paulo. Você morou muito tempo num bairro de São Paulo. Que bairro era esse, hein? Eu nasci e morei muito tempo em Santo Amaro. E o que o M da Minha Mão tem em comum com essa paisagem de subúrbio, de periferia? Não, acho que não tinha nada, viu? Na época, o público todinho gostava desse tipo de música, entende? Porque na época não tinha rock, não tinha discoteca, nada dessas coisas. Então a juventude gamava esse tipo de música, de bolero, de baião, essa coisa toda. Qual era o tipo de público que curtia? Era a juventude? Juventude. Juventude da época, né? Talvez a juventude de hoje não vai aceitar mais isso. Mas na época era música de sucesso. Já passaram quase 30 anos e você ainda lembra do M da Minha Mão? Lembro, como é que não?
Mário, em que época o acordeão começou a se tornar um instrumento ultrapassado? 15 anos atrás, aproximadamente. Mais ou menos isso. Apesar que eu acho que agora ele está voltando de novo. Quais motivos, Emário? O motivo da volta do acordeão ou Os motivos da volta, né? da volta? É porque hoje estão criando novos sons, entende? E o acordeão está há muito tempo sem ter oportunidade nenhuma. Então eles acharam que hoje o acordeão tem alguma coisa que pode ser aproveitada. É isso. Você acha que o instrumento eletrônico substituiu o acordeão? Sem dúvida. Foi um instrumento eletrônico. Por exemplo, a sua gravação, seu nome, teu nome, não é? Teu nome. Teu nome. Composta em que ano, Mário? 52, por aí. 52. Ela ganhou uma roupagem belíssima, tocada em órgão, com instrumento eletrônico. Não tem dúvida. Não é? Por quê? Porque o órgão é um som atual. E o teu nome é uma música melódica, bem suave, e ficou muito bom em órgão.